Quem é que quer assumir a paternidade da criatura? É, Vitor. Boa, Vitor. Então vamos lá. Assumindo a paternidade. Isto não foi dado, não foi realmente dado nos vídeos, mas devia ter sido. Então, logaritmo é uma soma de logaritmos igual a um logaritmo, não é? Uma É. diferença de logaritmos igual a um logaritmo. Logaritmo de 4x menos 1. Logaritmo de 4x menos 1 menos logaritmo de x mais 2 igual a logaritmo de x. O que é que sugere fazer aqui, Vitor? Aí dá para usar a propriedade da divisão, em que o logaritmo fica logaritmo. Ah, entendeu? Logaritmo de 4x menos 1 sobre Isso. x mais 2 É. igual a logaritmo de x. E agora? Aí foi nessa parte que eu travei, que eu tava em dúvida. Não tem que travar. Se o logaritmo desta coisa é igual ao logaritmo desta, é porque esta coisa tem que ser igual a esta, não é? Ah, entendi. Dois logaritmos só são iguais. E era isso que foi dito, mas está dito no livro, mas eu nos vídeos deixei escapar, é que se vocês tiverem logaritmo de A igual a logaritmo de B, para eles serem iguais, só se o A for igual a B. Para dois logaritmos darem a mesma coisa, têm que ser iguais os logaritmandos. Então, daqui salta-se para 4x menos 1 sobre x mais 2 igual a x. E agora como é que resolvemos isto? Ah, podia passar o x que está embaixo por x mais 2 multiplicando x. É. Agora é a regra do Oh, 3, não é? é, Este vezes este, ainda este pensei vezes este. também. Transformamos isto numa proporção. E agora Uhum. este vezes este. Portanto, 4x menos 1 igual a x vezes x mais 2. Resolvem aqui, dá x quadrado. Estão a ver? X quadrado Sim. mais 2x menos 4x, passa para o lado de cá, mais 1. Ou seja, x quadrado menos 2x mais 1 igual a 0 e vai chegar à conclusão que o x é igual a 1. X Hum. igual a 1 é a única solução desta equação. Mas, agora acontece uma coisa curiosa. Parou, tem que parar na solução. Conseguiram chegar aqui até ao fim? Conseguiram acompanhar isto? O Vitor conseguiu, não é? Sim. É. Ok. Alguém que não tenha conseguido acompanhar este raciocínio, pergunta ao Vitor, que ele se calhar explica melhor que eu. Mas, de qualquer forma, o que foi aqui em cima, aplicámos a propriedade que diz que o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos, igualámos logaritmos, e agora, quando os logaritmos estão igualados, eles só são iguais se o logaritmando de um for igual ao logaritmando do outro. Porque são da mesma base, não é? Tem que ser da mesma base. Este é o logaritmo de base 10 e este também é o logaritmo de base 10. Então, depois caímos em 4x menos 1 sobre x mais 2 igual a x. X é o mesmo que ter x sobre 1. Isto é uma proporção, regra do 3. E agora uma quadrática, fórmula resolvente, vulgarmente e erradamente conhecida por fórmula de Bhaskara, x igual a 1. O que acontece agora é o seguinte. Como estes logaritmos têm que ter argumentos positivos, isto tem que ser positivo, isto tem que ser positivo, isto tem que ser positivo, pode ser que isto não funcione e que esta solução matemática que nós encontramos aqui em baixo possa não funcionar. Então é de bom senso voltar acima e ver se é verdade. Então fica logaritmo de 4 vezes 1 menos 1, que é 3, logaritmo de 3 menos logaritmo, ora, 1 mais 2 também dá 3. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 3 igual a logaritmo de 1. Ora bem, logaritmo de 3 menos logaritmo de 3 dá 0. E deste lado, logaritmo de 1 também é 0. Verdade. Ok, então é isso que temos que ter atenção aqui nos logaritmos. E que raios, calhar vou ter que acho que vou aproveitar, vou cortar um bocadinho aqui do mito de vocês e vou colocar este bocadinho acrescentar ao vídeo de sexta-feira para chamar a atenção desta falha da minha parte. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando estamos a resolver equações logarítmicas, todas estas são equações logarítmicas, a maneira de resolver é quase sempre a mesma. É usar as propriedades e depois de usar as propriedades igualar logaritmos. Por isso seria interessante se vocês conseguissem resolver o 22E. Então vamos ao 22E.
mais uma vez, sempre com este problema. Nunca sabemos se a nossa resposta final é realmente a solução do problema, porque os logaritmos têm que ser positivos, têm que ter uma coisa positiva. E com o x igual a 1, nada garantia que isto ficasse tudo positivo. Então vamos lá. 22 é. Peguem no papel e tentem resolver o 22 é. Logaritmo de x, novamente base 10, mas não importa a base, desde que seja a mesma, mais logaritmo de x quadrado, mais logaritmo de x quadrado, mais logaritmo de x ao cubo, igual a 6. Menos 6, aliás. Então vamos lá. 5 minutos para conseguirem resolver isto. Acho que nem precisam de 5 minutos. Mas vou-vos dar 5 minutos. São 14h36, 14h40. Volto aqui. Boa tarde, povo. Achei necessário e interessante para concluir o capítulo de logaritmos, como sempre, com uma aula prática de exercícios, e achei interessante eu ajudar-vos uma ajuda e resolver alguns exercícios, ou esboçar a resolução de alguns exercícios de equações exponenciais usando logaritmos. E o habitual, tipicamente aparecem exercícios no Enem ou nos concursos utilizando esta técnica ou aplicações desta técnica. E então vou aqui nos próximos 20 minutos jogar alguns exercícios típicos ou criar, inventar algum. E os três, há muitas possibilidades de abrirem videoaula que encontram no YouTube. Em geral, todos os professores percorrem mais ou menos os mesmos temas. A forma mais simples de equação exponencial é aquela que está presente aqui no exercício 39. Portanto, o exercício 39 da página 167 do vosso livro fornece a forma mais simplificada de uma equação exponencial utilizando logaritmos, que vai ser resolvida utilizando logaritmos. E nós, no vídeo anterior, no vídeo 6, que fechou a função logarítmica, nós vimos exemplos. Eu peguei num deles, por exemplo, 2 levantado a x, o 39c. 39c, 2 levantado a x, igual a 27. E aqui é o problema, o 27 é 3 ao cubo, não é? 27 é 3 ao cubo. E, portanto, não é da família do 2. 2 levantado a x, igual a 3 levantado a 3. Não se pode fazer aqui nada, porque as bases são diferentes. Sendo as bases diferentes, os expoentes não têm que ser iguais. Portanto, isto não acrescenta nada ao problema tentarmos utilizar a técnica que utilizamos nas exponenciais puras e duras do capítulo exponencial. O que é que dá para fazer? O que dá para fazer é passar logaritmo nos dois lados. Log de 2 levantado a x igual a log de 27. E usar a máquina de calcular para calcular este log de 27. Agora, log de 2 levantado a x. Log de 2 levantado a x é x vezes o log de 2. O x sai para fora porque é expoente do logaritmo. Então, x log de 2 é igual a log de 27. E então, x é igual a log de 27 sobre log de 2. E pegam numa máquina de calcular. Vou pegar aqui na maravilhosa máquina de calcular que o meu amigo chinês me deu. E repito, eles não me deram assim na base da estupidez. Eu paguei um pouco por isto, mas paguei muito menos do que isto vale. Portanto, nesse sentido, me deram o esforço deles e a inteligência deles. E eu agradeço. Então, e a minha maneira de agradecer é dizer que eles me deram. Então, log de 27 a dividir por log de 2. E a máquina diz que é 4,755, arredondando a terceira casa. 4,755. Então, x igual a 4,755, aproximadamente. Então, x é aproximadamente 4,755 e esta equação, que é a forma mais simples que estas equações podem ter, tem esta resolução
tecnicamente acessível a qualquer pessoa que acompanhou os logaritmos e aprendeu em particular a propriedade da potência que o expoente sai para fora. E depois isto é uma equação, nós não estamos muito preocupados com o que são estes números. No final fazemos a conta e temos a resposta. Então, isto é Basics. Forma básica. E todo o exercício 39, o que vocês têm que fazer no exercício 39 é isto. É agora trabalhar esta questão técnica e ganharem robustez, ficarem valentes, ficarem fortes neste tipo de resolução. Há alguns que parecem mais difíceis, mas não são. Isto é tudo basicamente o mesmo exercício. 39, estas 8 partes que aqui estão, resolvem-se todas, creio eu, todas da mesma maneira. Resolve-se tudo da mesma maneira. Tudo do mesmo jeito. Bom, depois começam os exercícios de interpretação. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Sendo que o 47 é de Enem e o 45 é de vestibular. Mas todos eles aparecem com muita naturalidade. Qual é que seria a outra forma que estes exercícios podiam tomar? Vamos ver aqui uma função, uma aplicação. Vamos ver se conseguimos encontrar uma aplicação. Por exemplo, o 44. 44 vai precisar de uma resolução do tipo 2. Portanto, o tipo 1 era o tipo mais simples e agora do tipo 2, que é uma variante não muito mais complicada do tipo 1. Então, vamos a tentar desenvolver... Também não sou muito bom em português, não. A língua portuguesa sempre foi para mim uma grande confusão. Nunca me dei muito bem com ela, por muitas e boas razões. Mas vamos tentar desenrolar aqui o 44. Então, a população de uma certa espécie de mamífero em determinada região da Amazônia cresce, segundo a lei, n de t. Portanto, a função em vez de ser f é n, e em vez de ser x é t, mas nada de se assustarem. É apenas mudanças de letras. 5.000 vezes número de Neper levantado a 0,02t. Número de Neper 0,02t. Portanto, isto é uma exponencial, isto é uma exponencial, e a base é 2,7, portanto é uma exponencial perto de 3 levantado a. E depois cresce devagarinho por causa deste 0,02t, que faz com que o expoente cresça, mas cresça pouco. Menos do que é normal. Então é uma exponencial, mas é uma exponencial que vai fazer isto assim. Vai como o Covid. Reparem que a curva do Covid, aqui no RN, tem esta parte toda, muito lenta, entre março e maio. Entre março e maio, o Covid, aqui no Rio Grande do Norte, cresceu muito devagarinho. E só em maio é que disparou e é que teve a forma que vocês estão habituados a ver à exponencial. É engraçado o crescimento muito lento do Covid aqui neste período entre março e maio, enquanto São Paulo e o Rio de Janeiro e Manaus estavam a sofrer imenso, nós estávamos aqui a querer ir à praia e sem ir porque não podíamos. Bom, beleza, é outro assunto. Então, vamos ao exercício. Então temos esta situação covidiana, só que desta vez é o crescimento de um animal na floresta. Os anos é t igual a 0, t igual a 1, portanto, o t é contado em anos e o n é o número de bichos em cada um dos anos. Determine o número inteiro de anos necessários para que a população atinja 8.000 animais. Então, 44, 8.000 animais. Então, o que é que eu quero? Eu quero que n de t, o número de animais, seja igual a 8.000. Certo? Então, se eu quero que o número de animais seja igual a 8.000, vou ter que resolver esta equação. N de t é 5.000 vezes L levantado a 0,02t tem que ser igual a 8.000. Corto um 0 dividindo por 10, divido por 10, corto o outro, corto o outro, corto o outro. Conclusão, fico com a equação exponencial, reparem, fico com a equação exponencial L levantado a 0,2t, passo 5 para este lado, 8 quintos. Reparem que é uma equação clássica. Neste momento, temos uma equação exponencial clássica. Caímos naquele caso clássico. Vocês dirão assim, mas o professor disse que não era o caso clássico. Não, não era o caso clássico. Não era o caso clássico porquê? Porque tinham este 5.000 deste lado e tinham este 8.000 deste lado. E, portanto, não era uma coisa igual a outra. Era preciso passar o 5.000 para este lado e fazer L levantado a 0,2t igual a 8.000 sobre 5.000.
era preciso uma primeira passagem, mas logo caíam no caso clássico. E claro, os zeros cortam todos e, portanto, fica 8 quintos. É levantado a 0,02t igual a 8 quintos. E ara cafem, e agora o que fazemos? Passamos logaritmo, não é? Passamos logaritmo. Já agora, se formos espertos, qual é o logaritmo que passamos? Pararam? Pensaram? Qual é o logaritmo que vamos usar? Como o Steve Jobs nos ofereceu o logaritmo e o ln, o log e o ln, vamos passar o ln, não é? Vamos ser inteligentes e passamos o ln. Então fica ln de E levantado a 0,02t igual a ln de 8 quintos. Porque se estas duas coisas são iguais, os ln's delas são iguais. E agora o ln é o logaritmo da exponencial de base e. Isto aqui é o logaritmo de base e da exponencial de base e corta. Portanto, isto transforma-se em 0,02t igual a ln de 8 quintos. Ora, não sei se o exercício dá o ln. O exercício dá o ln, dá o ln de 2 e dá o ln de 5. Dá o ln de 2 e dá o ln de 5. E agora transforma-se noutro problema. Reparem que não podemos utilizar a máquina de calcular. Normalmente estes exercícios são no contexto de concurso ou de Enem. Portanto, aqui não faz sentido utilizar a máquina de calcular. Por isso isto é a escolha inteligente. Não podemos utilizar a máquina de calcular. Cuidado. E ln de 8 quintos. Vamos ter que calcular o ln de 8 quintos. Ora, isto aplica-se a propriedade. É ln de 8 menos ln de 5. Quanto ao ln de 8, é o mesmo que ter ln de 2 ao cubo. O ln de 5 é dado no exercício. É dado ln de 5, 1,6. 1,6, aproximadamente. Então, ln de 2 ao cubo, o 3 sai para fora. Isto é 3 vezes o ln de 2 menos 1,6. E o ln de 2 também é dado. O ln de 2 é dado do problema 0,69. Então isto é 3 vezes 0,69 menos 1,6. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 6, 2. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 6, 18. E 2, 20. E, portanto, 2,07. 2,07 menos 1,6. Portanto, isto vai dar 0,47. Então, quer dizer que isto é aproximadamente 0,02t igual a 0,47. Ou seja, multiplicam isto tudo por 100, fica 2t igual a 47. Multiplicando aqui por 100, avança duas casas decimais, fica 2t, avança duas casas decimais, 2t igual a 47, portanto, t, 47 sobre 2 dá 23,5, não é? 23,5. Então, a pergunta era, daqui a quanto tempo é que temos 8.000 animais? E a resposta é daqui a 23 anos e meio. Daqui a 23 anos e meio, nós teremos 8.000 animais dessa espécie na Amazónia. Beleza. Só conferir aqui nas soluções do livro, que é para não ter a ingrata surpresa de ter que editar o vídeo porque me enganei nas contas. Então vamos lá, vamos ter fé, que são 23 anos e meio. Oh, homem da pouca fé. Eu não tenho fé nenhuma naquilo que faço. Porque assim que começamos a meter números e contas, começam a aumentar exponencialmente os erros. Então, 24 anos. 23 anos e meio. Está certo. 23 anos e meio arredondado, 24 anos. Determina o número inteiro mínimo de anos para que a população atinja 8.000 elementos. Portanto, se aos 23 anos e meio nós temos 8.000 animais, aos 23 anos temos menos do que 8.000 animais e aos 24 já temos pelo menos 8.000 animais. Portanto, a resposta
interpretando o português da pergunta. Se a resposta técnica matemática dá 23 anos e meio, a resposta, ao fim de quanto tempo é que temos pelo menos 8 animais? Em anos, 24. Certo, correto. E 10 mil elementos? E agora a B é nós olharmos para aqui e modificarmos para a B. O que é que diz a B? Temos que ter 10 mil animais. Então agora vamos ter que ter 10 mil animais. 5 mil deste lado, 10 mil deste lado. Aqui, em vez de 8, vamos ter 10. Em vez de 8 quintos, vamos ter 2. E, portanto, em vez de ln de 8 quintos, vamos ter ln de 2. E ln de 2 é dito que é 0,69. É direto. 0,69. E agora, estão a ver que é muito mais fácil o B. Foi só uma ligeira modificação aqui no A. E temos o B resolvido. Multiplicando novamente por 100, fica 2t igual a 69. T igual a 69 sobre 2, que é quase 35, não é? 34 anos e meio. Então, provavelmente, a resposta vai ser 35 anos. Portanto, daqui a 35 anos, teremos 10 mil animais dessa espécie na nossa querida Amazónia. Então, onde vocês nunca foram, provavelmente, e onde eu fui, e de querida tem muito pouco. Aquela mata que se farta. Mas é muito bonita. Mas pronto, é querida por bonita, mas mortal também. Tudo o que é bicho nos quer matar lá. Não é verdade? Só alguns querem. Então, 44A, 23,5. 44B, 34,5. 35. Perfeito. Portanto, curiosamente, este exercício 44, estou a ver que está resolvido no final do livro. Se vocês abrirem o final, pelo menos o meu, mas o meu é o livro do professor. No livro do professor está resolvido no final de agora e está exatamente esta resolução que aqui está. Isto foi o exercício 44 na aplicação. A versão 2, portanto, vocês viram a versão mais simples, que é 2 levantado a x igual a 27. Esta versão um pouco mais complicada, que vocês só têm que fazer aqui uma composição, têm que fazer aqui um jogo matemático para chegarem à situação clássica, né? Aqui vocês já têm a situação clássica, que é uma exponencial com a variável igual a um número. Logaritmizam e está morto o exercício, está feito. Qual é a terceira possibilidade? Bom, a terceira possibilidade é a seguinte. Não está aqui nenhum dos exercícios presentes neste livro, creio que vá parar na última possibilidade. Qual é a última possibilidade? Qual é a terceira possibilidade que pode acontecer e que vocês conseguem dar a volta à questão? A terceira possibilidade que vocês conseguem dar a volta à questão é mudança de variável, que já vimos no caso da exponencial, e vamos voltar a ver aqui. Se vocês tiverem uma situação do tipo 2 vezes 3 levantado a x mais 1 igual a 0, isto também se dá uma volta à questão, é uma equação exponencial, passam 1 para o lado de lá, 2, 3 levantado a x igual a 1, dividem por 2, 3 levantado a x igual a 1 meio, e como estão a ver, estão outra vez na situação clássica. E podem aplicar logaritmo de um lado, logaritmo do outro, logaritmo de 3 levantado a x igual a logaritmo de 1 meio, e agora o x sai para fora, fica x vezes o logaritmo de 3 igual ao logaritmo de 1 meio, e, portanto, x igual a logaritmo de 1 meio a dividir por logaritmo de 3. E agora vão à máquina, ou têm que ser dados estes valores, e vocês têm a equação resolvida. Portanto, se a equação tiver este aspecto aqui, ou outro qualquer, que seja possível fazer umas manipulações algébricas para chegar à situação clássica, vocês acabam com a resolução normal. A questão é a seguinte: e se não for possível fazer essas manipulações algébricas? Por exemplo, sei, vou fazer aqui uma bobagem qualquer, agora teria que inventar um exercício. Oh, santa maldade! Deus vai me castigar. Mas, felizmente, é só depois de morrer. Isso não me assusta assim tanto. Me assusta são os castigos em vida.
Vamos jogar aqui no exercício. Vamos para ver se isto não corre muito mal. Se isto correr mal, eu edito o vídeo, eu juro. Vou editar o vídeo e gravo isto outra vez. Mas vamos acreditar que o 32 vai dar certo se nós, em vez de... Aqui está em 50. Vamos para o exercício 32A com uma modificação e depois vamos rezar para ver se isto dá certo. Vamos poder utilizar no final a máquina de calcular. 32A com o final com máquina de calcular. Portanto, 3 levantado a x mais 2 menos 3, só com sorte é que isto vai correr bem, 3 levantado a x menos 1 igual a 20. O que é que eu fiz ao exercício 32A, que está na página 144? Atenção, que é o 32A da exponencial. Porque nós estamos a utilizar logaritmos para resolver equações exponenciais. Então eu fui ao 32A, que é uma equação exponencial, e onde estava 2, coloquei 3. Onde estava a exponencial de base 2, coloquei a exponencial de base 3. Se recordam, na resolução deste exercício com base 2, vocês faziam mudança de variável e depois aquilo dava tudo direitinho no final. Então agora não vai dar tudo direitinho no final. Porquê? 3 levantado a x mais 2, isto é muito fácil. Raio esparta. Bom, tudo bem. Isto aqui, 3 levantado a x, vezes 3 levantado a 2, menos 3 levantado a x sobre 3, porque 3 levantado a x menos 1 é 3 sobre 3, igual a 20. Este 3 corta com este 3, aqui dá 9. 9 vezes 3 levantado a x, menos 3 levantado a x, igual a 20. E, portanto, aqui põe em evidência 9 menos 1, 3 levantado a x igual a 20. 9 menos 1 é 8. 8 vezes 3 levantado a x é igual a 20. E estão na situação clássica. 3 levantado a x sobre 8. Nem vale a pena continuar, porque caímos direto na situação clássica. Portanto, ainda continuamos no tipo 2. Não foi necessário fazer mudança de variável e caímos rapidamente na situação clássica. Aqui passa um logaritmo, não é? Passa um logaritmo e fica... A resposta vai ser x igual a logaritmo de 20 sobre 8 a dividir pelo logaritmo de 3. Esta é a resposta do exercício. Aquelas passagens, o x sai para fora, aplica o logaritmo nos dois lados e resolve. Então vamos lá tentar agora, segunda tentativa. Não vou editar o vídeo. Não vou editar o vídeo. E vamos fazer uma segunda tentativa para ver se agora precisamos mesmo de mudança de variável. 32D. E agora, em vez de 25, vamos para... Em vez de 25, que é 5 ao quadrado, vamos para, por exemplo, 9. Então, 9 levantado a x menos 23, 3 levantado a x, igual a 50. Bom, isto é a 32D muito modificada, porque o que eu fiz foi, aqui estava 25, coloquei 9, e aqui estava 5, coloquei 3. Porque eu quero o quê? Quero que este seja ao quadrado deste. Então, vamos lá. O que é que vamos fazer aqui? Bom, vamos seguir a intuição do exercício 32D original e vamos colocar aqui 3 ao quadrado. Portanto, 3 ao quadrado levantado a x menos 23, 3 levantado a x, igual a 50. E agora, trocamos esta posição aqui, 3 levantado a x ao quadrado, menos 23 vezes 3 levantado a x, igual a 50. Não temos praticamente nada até agora. Porque agora vamos fazer a mudança de variável z igual a 3 levantado a x. Fazemos a mudança de variável z igual a 3 levantado a x. E esta equação transforma-se em z ao quadrado menos 23z igual a 50.
E já não temos uma equação exponencial. Com esta mudança de variável, z igual a 3 levantado a x, temos uma quadrática. Bom, como temos uma quadrática, isto é o mesmo que ter z ao quadrado menos 23z menos 50 igual a 0. Agora, cada um, quem começou a dizer em português de Portugal, quem tem unhas é que toca guitarra. E eu estou a ver aqui a mesma solução do exercício que fizemos no exponencial, que isto 50 é 25 vezes 2. 50 é 25 vezes 2. E porque 50 é 25 vezes 2, isto aponta que as raízes sejam 25 e 2. Portanto, é só rearranjar isto. Z menos 25, Z mais 2 igual a 0. E é só, o produto das duas raízes dá o menos 50 e a soma das duas dá menos 23. Alguém se enganou aqui. Menos 23 tinha que dar mais 23, não é? Portanto, tem que ser aqui mais e aqui menos. Agora sim. Porque a soma das duas raízes dá... Esta é menos 25. Menos 25... Não, é menos mais. Correto. Menos mais. Ninguém se enganou. Agora, no correção é que me enganei. A soma das raízes, esta aqui é z menos 25, portanto aqui é z igual a 25. Portanto, 25 menos 2 dá 23, mas aqui é menos, que é o produto das raízes, e aqui é a diferença, o simétrico da soma das raízes. Portanto, z menos 25, z mais 2. Lógico que se vocês quisessem fazer aqui o a igual a 1, o b igual a menos 23, o c igual a menos 50, o delta igual a não sei quanto, e aplicavam a fórmula resolvente e encontravam as duas raízes. Mas, nesta decomposição, já nos permite dizer que as raízes são z igual a 25 ou z igual a menos 2. E, portanto, resolvemos a quadrática. Pegámos, transformámos por mudança de variável numa quadrática, resolvemos a quadrática e agora temos que voltar à variável original. Temos que voltar à variável original, que aí é outro problema. Que então vamos ter z igual a 25. Z igual a 25 é o mesmo que ter 3 levantado a x igual a 25. Agora, reparem, 3 levantado a x igual a 25 é uma equação clássica. É uma situação clássica. E como é uma situação clássica, aplicamos logaritmos dos dois lados e fica logaritmo de 3 levantado a x igual a logaritmo de 25. O x sai para fora, x vezes o logaritmo de 3 igual a logaritmo de 25 e, portanto, x igual a logaritmo de 25 sobre logaritmo de 3. Está resolvido. Logaritmo de 25 sobre logaritmo de 3. Viram vocês, mas o z igual a menos 2. E nesse caso vem 3 levantado a x igual a menos 2 e 3 levantado a x é impossível. 3 levantado a x dá sempre positivo, não pode dar menos 2. Portanto, esta parte é impossível. E, portanto, a solução é simplesmente resposta x igual a logaritmo de 25 sobre logaritmo de 2. O logaritmo de 2 já sabemos que é 0,69. O logaritmo de 25 não sei. É o logaritmo de 5 ao quadrado, não é? O logaritmo de 5 ao quadrado é 2 vezes o logaritmo de 5. Não sei quanto é que é o logaritmo de 5. Teriam que pegar uma máquina e colocar os valores. Ou vos era dado logaritmo de 5 e logaritmo de 2 e vocês só tinham que substituir aqui. Atenção que era 25, era 5 ao quadrado. Portanto, um 2 saía para fora. Mas, em princípio, o que estaria lá, se isto fosse uma pergunta de Enem, por exemplo, o que estaria lá era logaritmo de 5 e logaritmo de 2. O logaritmo de 2 substituíam direto e aqui o logaritmo de 5 aparece porque 25 é 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, o 2 sai para fora e ficava logaritmo de 5. Pois bem, percorri neste bocadinho de prático, nestes 28 minutos de prática, uma ajuda extra para vos mostrar o que é que acontece em geral quando se está a trabalhar a sério com logaritmos e, portanto, é o que vocês podem esperar nos vestibulares e que espero que retornem o mais rapidamente possível, porque precisamos de vestibulares novamente, de vestibulares a sério, porque ficou patético. O acesso à universidade está a ficar literalmente patético, em que os melhores alunos de matemática ou de outro curso qualquer não conseguem entrar nesse curso, porque, por exemplo, a redação não é boa o suficiente, ou não gostam muito de linguagem, ou não sabem muito de língua estrangeira, por aí fora,
e acabam por ser impedidos. Estamos a impedir grandes engenheiros e grandes matemáticos de seguirem as suas vocações por causa de uma porra de um Enem miserável. Portanto, é preciso lutar contra o Enem, é preciso recriar condições para haver cada vez mais vestibulares e cada vez mais universidades, espero que tenham coragem, para retomar os vestibulares. Ou formas alteradas do Enem, que também é possível fazer formas alteradas do Enem, de tal forma que, por exemplo, para entrar num curso de matemática, pese muito a vossa nota de matemática e pese pouco a redação e as linguagens e por aí fora, e o que é que vocês sabem de história e de sociologia, conte muito menos do que aquilo que vocês sabem sobre a resolução de equações exponenciais. E, portanto, terão que ser Enems mais difíceis, terão que ser Enems cada vez mais difíceis e vamos por aí. Espero que iremos por aí. Tudo se resolve, tudo tem solução, menos a morte, não é? Animem-se, tudo tem solução, menos a morte. Então, fiquem bem, estudem matemática. Na próxima semana vamos trabalhar progressões, primeiro sequências e depois progressões aritméticas e progressões geométricas. Outro assunto, um assunto mais fácil do que este.